Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo dos 14 princípios da doutrina espírita e como voltamos novamente à introdução do Livro dos Espíritos, hoje vamos estar falando sobre o tópico número 2, a alma. E aí, para iniciarmos, a doutrina espírita nos ensina que alma e espírito são iguais e que utilizamos o tema alma para diferenciar de encarnado ou desencarnado. Vejamos o que Kardec pergunta aos espíritos: o que é alma? Resposta: um espírito encarnado. E ainda dando continuidade: o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Resposta: espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível, os quais temporariamente reveste um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Lendo o Livro dos Espíritos, nós vemos que existem várias definições, para a palavra alma, assim como já foi colocado no tópico 1, que existem novas palavras, para diversos, e que essas novas palavras têm diversos significados. Mas é importante a gente perceber que a partir de definições de antigos pensadores, esta palavra pode ser confundida com o significado de princípio da vida. E com isso, com essa interpretação, coloca-se a possibilidade de divisão da alma. Porém, ela, como espírito, não pode ser dividida, nem ocupar dois corpos diferentes ao mesmo tempo. Então, podemos ver que os vários estudos a respeito desse tema foram preparações à doutrina espírita, e os erros ou as más interpretações ocorrem por falta de conhecimento ou vocabulário que foram definidos em diferentes épocas. Com isso, as obras da codificação espírita apresentam explicações sobre a alma e outras questões. E parece-nos que Kardec é quem nos fornece a melhor explicação para essas duas palavras. Segundo ele, alma é o espírito encarnado e espírito é a alma desencarnada. Para Kardec, então, esses dois vocábulos têm o mesmo significado, com diferenças apenas de momento e local, ou seja, de tempo e espaço. Assim, é que nós deveríamos compreender a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência que se expressa enquanto a vida, e a alma espírita para o princípio de nossa individualidade após a morte. Então, como vemos, tudo isso é uma questão de palavras, mas uma questão muito importante para entender que, de acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita apenas do homem. Acreditamos dever insistir nessas explicações, porque a doutrina espírita baseia-se naturalmente na existência em nós de um ser independente da matéria, que se sobrevive à morte do corpo. Como a palavra alma deve aparecer frequentemente no decorrer dos nossos estudos. É importante que saibamos o exato sentido que a doutrina espírita lhe dá, para que não venhamos cometer equívocos.
Para concluirmos, então, nós somos alma, porque neste momento estamos encarnados. A partir do nosso desencarne, seremos espíritos, porque o corpo sem alma, sem esse movimento que dá vida, não faz sentido. É apenas vamos dizer, um monte de carne sem sentido. Por isso, é importante nós percebermos que estamos hoje, somos hoje almas encarnadas para nos aperfeiçoarmos, buscarmos os nossos esclarecimentos, o nosso entendimento, buscando sempre a nossa melhora interior, para que possamos, no momento de deixarmos o nosso corpo físico e voltarmos ao plano espiritual, termos então aprendido um pouco mais nessa existência. Agradeço e que possamos todos fazer os nossos comentários, as nossas colocações. Um grande abraço.